Eu brinco com a minha filha e falo, nem eu me suporto às vezes. Eu também sou bem chato, às vezes eu vou dormir porque eu não me aguento. Não é? Fala, não, chega, não quero mais conversa com você, Zezé. Boa noite para você que está aí assistindo, acompanhando a gente. Hoje aqui conosco a Zezé Bueno. Em 1970, na FAAP, São Paulo, se formou em comunicação social e teatro. Entrou em contato com o método de Stanislavski e o inconsciente na ação teatral, através de Eugênio Kusnet. Fez então formação psicanalítica, análise didática, abrindo o estúdio Teatro e Criação, cuja proposta era pesquisar a relação entre a arte e psicanálise. Zezé Bueno é atriz e jornalista com licenciatura em língua portuguesa, especialista em educação e leitura. 31 anos de trabalho como especialista na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo proporcionou a ela pesquisas na área de teatro, literatura e psicanálise, participações em congressos, seminários com alguns trabalhos publicados e vasta experiência com grupos. Morando em Barcelona desde 2016, participa de espaços como APEC, CCB e OI, apresentando trabalhos na área de teatro e literatura. Participação psicanalítica no EPBCN, Espaço Psicoanalítico de Barcelona. Perguntada sobre um próximo sonho, Zezé fala em teatro-terapia no ISEP, Instituto Superior de Estudos Psicológicos, e editar as experiências. Por que não? Depois dessa vasta biografia, Zezé Bueno diz: não sou acadêmica. Seja bem-vinda, Zezé. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda, Zezé. Sinta-se à vontade. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Eu reafirmo, né, que eu não sou acadêmica. A minha parte de atriz e um pouquinho de jornalista, ela fala mais alto. Eu trabalho numa coisa mais de liberdade. E eu já começaria falando um poema do Fernando Pessoa. O poema se chama Como é por dentro outra pessoa. Então ele fala assim: como é por dentro outra pessoa? Quem é que o saberá sonhar? A alma do outro é outro universo, onde não há comunicação possível, não há verdadeiro entendimento. Nada sabemos da alma, senão da nossa. A alma dos outros são olhares, gestos, palavras, com a suposição de qualquer semelhança. Entendemo-nos porque nos ignoramos. A vida que se vive é um desentendimento fluido, uma média alegre entre a grandeza que não há e a felicidade que não pode haver. Interessante, né? Muito, muito, muito. Genial, pessoa sempre muito bom, né? Muito bom, muito bom. E é isso que me fez caminhar para entender esse diálogo entre teatro e psicanálise. A própria palavra diálogo já diz que é por intermédio da palavra. A proposta mais importante é a descoberta da palavra. Como que a palavra pode ser usada no teatro e na psicanálise. E qual seria o ponto de intersecção dessa palavra, de tudo que ela transmite. Para não entrar na parte acadêmica, eu achei assim, minha proposta teria que ser pedagógica, lúdica e profilática. Porque a gente fala muito de profilaxia dentro da área de saúde. Tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício. Então, seria uma profilaxia mental, um exercício mental. Certo. Em vez da gente ficar tecendo as nossas doenças, a gente teceria essas palavras poéticas. Zezé, fala um pouco sobre essa longa trajetória profissional. Na época, né? Não vamos pensar na época de hoje. Vai pensar lá atrás. Sou um pouco antiga, né?
O teatro sempre foi uma coisa meio mal vista, né? Não era muito bem vista, né? Os artistas e tal. Então, você estava acostumado de estar sempre dentro de uma praxis, queria estar no movimento. E eu fui me achegando mais a um modelo fenomenológico, né, das coisas. Por exemplo, você captar as coisas pelo sentido antes de explicá-la, né? Sim. Antes de você ir para as explicações teóricas. Me acheguei muito a um autor chamado Bachelard. Ele tem um livro extraordinário, que é A Poética do Espaço, que é um dos últimos livros em que ele já está bem dentro da fenomenologia, e ele fala uma coisa muito interessante, que há teorias e conceitos que se travestem de muitas pesquisas científicas para legitimar preconceitos, dando a esses preconceitos credibilidade. Então, eu sempre me assustei um pouco com essas teorias muito formais, porque me dava um pouco de angústia, como artista, de ser enquadrada dentro de clichês. O que agora já não me importa mais, eu já percebo que não é por aí o caminho. Você tem que procurar caminhos. Então, eu falei, não quero ser um psicanalista tradicional. O professor Antônio Astrogésilo Neto me aturou durante 25 anos, porque começamos na análise didática, e aí eu abri o estúdio, e aí tinha casos no estúdio, e aí fui indo para grupos, então eu estava sempre ligando, ai, olha, vamos bater papo, vamos conversar daqui, de lá, e nisso também iam os meus problemas, claro, evidente. Quando eu comecei a pesquisa, eu falei, de que ponto eu vou partir? Eu tenho um ponto de partida. Então, foi exatamente a palavra que me levou para desenvolver todo o processo depois, né, que eu criei, não vou dizer um método, procedimentos que você vai fazendo, porque a necessidade, a gente quer fugir um pouco dos esquemas, mas existem passos que você tem que dar, se você quer chegar a algum ponto, que seria abordar o material, organizar, colocar alguns parâmetros dentro daquilo que você está fazendo. Então, eu comecei a procurar, dentro dos teóricos da época, o que eles falavam de mais interessante sobre essa utilização da palavra, quer seja no teatro, quer seja na psicanálise. E o Bachelard foi o meu preferido. Ele compara as palavras a uma casinha. Ele diz que as palavras são casinhas. No resto do chão, na portinha de entrada, está lá a palavra pragmática, a linguagem pragmática, aquela palavra que você usa para se comunicar, né? A gente se comunica, mas nunca se comunica com a finalidade de sonhar alguma coisa. Essa comunicação não coloca sonhos. Mas essa casa, ela tem sótão e tem porão. Como que você chega no sótão? Subindo degrau por degrau. E nessa subida, cada degrau que você vai subindo, a palavra vai sendo abstraída cada vez mais. Então, você vai começar a entender as metáforas e vai, claro, se aperfeiçoando em abstrações e coisas metafóricas. E se você desce no porão, aí você vai encontrar palavras inimagináveis, o sonho, né? E ele fala que a função do poeta, a função do escritor, é subir e descer nessa casa da palavra. Isso aí me deu uma explosão, né, na cabeça. O que eu vou usar? Que material eu vou usar? Resolvi usar, então, claro, a literatura. Porque, segundo o mesmo Bachelard, a literatura, e o Freud também dizia isso, ela põe as palavras num estado de emergência. Você consegue ficar em suspensão. E aí, então, eu criei essa ideia de que as obras de ficção seriam uma ponte entre o imaginário e o real. E comecei a procurar entender, né, quem lê um livro ou um texto dentro dessa perspectiva, né, de abstração, de metaforizar, o que acontecia dentro dessa pessoa. Então, usava, por exemplo, processos lúdicos, que a ludicidade é uma coisa maravilhosa, você consegue ser espontâneo, ao mesmo tempo que está organizando, e dinâmicas grupais, e extraía depoimentos, digamos, né? O que acontecia. Então, é interessante, porque uns falavam que percepções, né, amedrontadoras que eles tinham, eles conseguiam entender, eles conseguiam superar. Outros começavam a entender as fantasias e trazer um pouco essas fantasias para a realidade. Quando eu comecei a organizar o material, eu pensei assim, eu tenho que ter procedimento
praticamente com mesmo começo e fim, para você ter o quê? Uma amostragem, né? Você ter parâmetros para falar, puxa, é por aí, é a descoberta da palavra dentro dessas obras de ficção, dentro dessa literatura. E agora escutaram um trovão, né? Forte. Oh, que delícia! Era uma chuva esperada, abençoada. A psicanálise trabalha com associação livre, com o sonho. O que aconteceu? Eu comecei a entrar dentro do ritmo da palavra. Tem um autor chamado Eugênio de Andrade que ele fala o pulsar do coração são as primeiras sílabas, que a linguagem já está dentro do corpo, com esse pulsar do coração, que as palavras são rítmicas, então elas têm esse ritmo, elas têm essa vivacidade. E a hora que você descobre esse potencial de vida, esse fluxo da palavra, você pode despertar imagens apagadas. A palavra pode dar voz à não palavra, que são as recordações passadas. Nesse ponto, eu acho que uma intersecção mesmo, uma relação entre o teatro e a psicanálise. Que uma palavra, quando ela é trabalhada, ela começa a ter sentido dentro de memórias emocionais e gera um outro estado. Zezé, como é que você convive com os seus sonhos? Todo mundo é obsessivo em alguma coisa, eu acho. A minha obsessão é escrever os sonhos. Você escreve os seus sonhos? Sempre eu sonho, escrevo, mas não é de agora. É de 40 anos. As minhas agendas, eu estou cheia de agenda aqui. Tem tudo anotado? Tudo anotado. Dá para fazer um livro com isso. Exato. Agora, com a minha idade e morando aqui em Barcelona, eu já estou começando a organizar. Isso é uma coisa que, sabe, eu vou fazer isso. Porque, como começou essa história, tenho que provar, né, para mim mesmo, se existe alguma coerência. Se o sonho capta alguma coisa e se realmente vai te levando para um lugar. Porque às vezes a gente pensa que é dono das nossas ações e pode ser que exista algo muito mais forte que nos leve para certas direções. E é isso que eu estou fazendo agora. E tem coisas extraordinárias. Eu tenho os papeizinhos todos com os sonhos anotados, porque se um dia você falar, puxa, aquele sonho de 1972 veio me trazer para uma realidade, entendeu? Isso eu acho de uma importância muito grande, muito grande. Fora de você conseguir conhecer, né, seus fluxos internos. E no decorrer da metodologia, um famoso caderno de palavras. E foi lá nos anos 90, mais ou menos, que começou a sair os caderninhos com esse trabalho de palavras. O Freud emprestou ou bebeu água do teatro, emprestou muita coisa do teatro. Catarse, metáforas, o Édipo. Acting out também, né? Que você atua... Acting out, exatamente. Isso. E também o Freud era um assíduo leitor de Shakespeare. Podemos até dizer que Freud era shakespeariano. Sim, de mitologias também, né? Sim, sim. E o Édipo, né? Sim. Isso do ator. Se fala em procurar a personagem. Você falado de várias maneiras. A personagem apareceu no ator. Ele se vestiu da personagem. O quanto o que aparece não é uma manifestação inconsciente da pessoa, do ator. Sim. O teatro permite uma coisa muito incrível, que é a questão de você projetar no personagem, né? O teatro tem uma mobilidade, né? Você pode pegar os seus conteúdos e colocar no personagem como se ele fosse distante de você. Quem está sentindo esse amor? Sou eu ou é o personagem? Então, esse é o grande mistério, né? Às vezes não se tem um amor real, mas se tem um amor no teatro. Existem artistas que vivem tanto um personagem que eles passam a ser aquele personagem até fora do teatro, né? Sim, sim, sim. Isso é verdade. É um mistério, né? Uma coisa a ser entendida. Eu me identifico tanto que eu não consigo que ele saia de mim. Porque, na realidade, o ideal seria que você trabalhasse essa dualidade.
Eu e o personagem. O personagem é uma coisa, mas ao mesmo tempo sou eu mesma. E ele não sai de mim. Isso se ele não for você mesmo. Exatamente, exatamente. Quando eu comecei a pesquisar em 71 com o Kuznets, o método de introdução à ação inconsciente, eu caí na psicanálise por causa disso. Eu tinha um personagem, né, que eu fazia, a Iloneida, do Abra a janela e deixa entrar o ar puro e o sol da manhã, do Antônio Bivar. O que aconteceu? Chegou uma hora, né, era muito densa essa peça, né? Ela vivia dentro da prisão com a Geni, que era uma outra. Então, eu tinha que cantar uma canção religiosa num determinado momento. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a não segurar a urina. Me dá vontade de fazer xixi. Quando eu cantava essa música, eu tinha que correr ao banheiro. Eu não podia cantar aquela música. É óbvio que era um problema meu, né? O personagem era tão forte que eu comecei, depois que terminou o espetáculo, nós ficamos um pouco em cartaz, eu não conseguia me livrar dele. Eu tinha uma voz específica, que era a voz do personagem que não era minha. E isso me deixou, assim, espantadíssima. Eu disse, não, eu tenho que resolver esse problema, né? Eu fui lá fazer a minha formação psicanalítica, a minha análise didática, para procurar entender esse processo mesmo, né? Peças, né, peças de teatro, filmes, seriados que a gente assiste e que toca a gente de uma forma muito singular. Cada um produz uma afetação a partir do que assiste, assim como numa leitura, também em algo assistido. Eu imagino o quanto isso não é presente para o ator, né, que ensaia tanto aqueles textos para interpretar aquela cena, para viver aquele papel. Eu me lembro de um caso muito peculiar daquele ator americano, o Heath Ledger, que interpretou o Coringa naquele filme do Batman. O Coringa é um psicótico e ele vivia aquele psicótico, né, batendo com a língua no canto da bochecha, que ele pegou isso e ele disse que isso incomodou ele, de tal forma que ele recorria ao uso de substâncias para tentar se livrar daquele incômodo. E assim, tinham questões mentais ali, psicológicas para além disso, mas aquele personagem talvez tenha levado ele até para um caminho de um suicídio, né? Que foi o que aconteceu com ele. Não foi um suicídio de uma forma meio que involuntária, né? Ele morreu de overdose. Mas também nós não vamos nos assustar, que aí ninguém mais vai querer fazer meu curso de teatro, Felipe fez. Você vê que eu estou falando muito da palavra, né? Porque é exatamente isso, né? A comunicação, a palavra, a forma como eu uso as expressões é que vai me dar essa intensidade ou não, né? Hoje, por que procurar uma prática lúdica e profilática? Eu acho, né, diante de tudo que a gente está vivendo, a ludicidade não está tendo espaço hoje em dia. E o lúdico, ele te dá um pouco de prontidão para enfrentar as transformações. Porque tem gente que não aceita a transformação, você sabe muito bem disso. Hoje não dá para você pensar estabilidade. Eu não acredito mais. Nós vamos viver num mundo estável. Nós estamos vivendo numa mutação muito grande, em todos os sentidos. Como é que são os primeiros trabalhos de teatro? Você observa a criança, um pedacinho de pau é o boneco que ela acredita naquela realidade. Eu acho que é profilático na medida que você evita surtos psicóticos. Eu vivo brincando sempre com a realidade. Quando eu sinto que ela está muito estranha, muito densa, eu invento um jogo. Tem que brincar, tem que jogar, tem que ser lúdico. Eu acho que isso é a grande tônica de você trabalhar com atividades artísticas dentro de campos até científicos sérios, né? Eu comecei na prefeitura falando sobre a psicanálise a serviço da arte, isso lá nos anos 80. E eu terminei em 2010 com um projeto junto com o psiquiatra no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e a gente pegava aquelas pessoas, receitava muita medicação, porque tinha muita gente com drogas ou com esquizofrenia. Eles iam para uma biblioteca e a gente fazia a leitura dos mitos gregos, num ambiente super descontraído, uma experiência notável. Estou indo para os 80 anos. Se você não tem flexibilidade para sobreviver a tudo isso,
Olha, você está maravilhosamente bem, né? Caminhando para os 80, mas está muito bem. E adoro, sabe, eu adoro brincar com a vida, porque é profilático. A gente quer tratar de doença, mas a gente não quer fazer a profilaxia, né, das doenças mentais. Então, a sociedade começa a reforçar a doença, não reforça? Sem Você vê que... dúvidas, né? Assim, a gente trabalha muito com rótulo. O comércio, a farmacologia gira em torno de rótulos, né? Gostam de Exato. vender diagnósticos. Tudo isso engessa as pessoas. Tanta gente que usa como muleta esses rótulos com o passar do tempo, né? Ah, eu sou agressivo porque eu sou bipolar, né? Eu tenho um comportamento assim assado porque eu sou Exatamente. border, né? Enfim, e Exatamente. isso gira de uma forma muito constante. Até confortável, né? Eles falarem isso, né? Confortável para eles, né? Sim, Ah, extremamente. havia uma vez uma aranha que sempre se reía de uma hormiga. Então, Uhum. elas vão contando essa historinha e a gente tem medo, né, de fazer esse mesmo processo com as pessoas adultas, né? Uhum. Porque ser adulto significa não tenho mais o lúdico, né? Sim, sim. Então, eu não posso mais me expor a brincar com uma historinha, por exemplo. Zezé, café expresso ou café coado? Olha, café para mim vai de qualquer jeito, viu? Eu gosto muito de café, então, se não tiver o coado, pode ser o expresso. Mas eu gostaria de terminar, viu, com uma À outra vontade. frase do poema Tabacaria do Fernando Pessoa. Eu estou hoje dividido entre a lealdade que eu devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Acabamos ficando na palavra, mais na palavra, porque talvez é o que é de mais importante no teatro e na psicanálise. Que aí é onde você pode pegar uma intersecção mesmo, né? Você pode pegar um diálogo entre os dois, né? Eu brinco com a minha filha e falo, nem eu me suporto às vezes. Eu também sou bem chato, às vezes eu vou dormir porque eu não me aguento. Não é? Fala, não, chega, não quero mais conversa com você, Zezé. O outro Felipe disse assim, cara, tá percebendo? Para um pouquinho, chega, porque ninguém tá na mesma vibe que você aí. Aí eu paro. Stanislavskiana comigo, que é um negócio muito interessante, né? Peguei E, pesado. é, e aí dei sorte. A Zezé treinou muita gente. Ela Aham, formou muito ator, aham. ou despertou muitos atores, né? E, inclusive, assim, tem um que é bem famoso até, que é o Fábio Assunção. Uhum. Esses dias a gente falou do Fábio Assunção, né, Luiz? A gente Sim, estava sim. conversando sobre ele Aham. e sobre mais alguém também, que são pessoas que são muito... sociedade fica batendo, Uhum. né? É, é. E eu estava até falando com o Luiz, nossa, eu admiro o cara, sabe? Não Ele tem ele nada a ele ver está isso tentando, que ele está é, tentando, né? Sim. tá. Ele tá, É, a torcida. ele vem fazendo um esforço assim bem significativo. É, ele estava vindo, né, assim, de um declínio e agora parece que está numa fase de recuperação muito boa, né? Ele postou uma Tá. foto esses dias com o abdômen definido, né? Eu falei, caramba, eu estou precisando dessa força de vontade também. Agora eu lembrei, a gente estava falando dele e do Zeca Pagodinho, É, do Zeca, é isso. né? É. Que tem que essa coisa de deixar a vida me levar agride muito obsessivo por aí, né? E Deixa a como eu vida me levar. é, os obsessivos ficam loucos com É. isso. E É, aí eu como sou, né, de carteirinha, mas estou me curando constantemente, passei a admirar essa coisa também ao mesmo tempo, né? É uma cura psicanalítica, né? Não é uma cura neurótica, né? É uma cura igual cura de queijo, né? O queijo vai curando e vai se transformando, né? Sim. Ou o vinho no vinagre, né?
Sim. É esse tipo de cura. Com certeza. Vocês vão escutar uns trovões aqui que depois de muito tempo vai chover em Barcelona. Nossa, tomara que não atrapalhe a conexão aí. Zezé, a gente agradece a tua participação aqui. Foi muito bom ter você aqui conosco. Acho que você agregou bastante conteúdo com as suas experiências, sua trajetória e o seu saber aqui conosco. E espero que você possa retornar outras vezes. Obrigado. Zezé, prazer em revê-la. Sempre me sinto vivo. Ah, que bom, que bom. Você sempre traz muita vida. E obrigada a vocês dois de terem me convidado, que também para mim é bom, né? É bom. Obrigado, Zezé. Um abraço para você. Aproveite a chuva aí da Espanha. Ai, tomara que caia. Tchau, tchau.